Sem nenhuma surpresa, o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, subiu a Selic em meio ponto percentual. A partir de agora, portanto, a nova Selic é 11,25, tratando-se aqui da Selic Meta. Nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre o comunicado do Banco Central, por que o Banco Central decidiu subir a Selic. Também te explicar por que não tem nenhuma surpresa nessa decisão, embora eu já tenha dito algumas vezes aqui no nosso canal. Vou falar também sobre decisões de investimentos, como o que você pode fazer com seus investimentos ou, talvez, como você pode recomendar os seus clientes falando de investimentos agora com uma Selic a 11,25. Para a gente começar, meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal, eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, tá? Porque aqui nesse canal eu falo sobre as principais certificações profissionais que existem no mercado financeiro, certificações da Ambima, da Ancord, da Planejar, mas também faço estudos de caso como o de hoje para que você possa aprender o mercado financeiro de verdade. Então, se você quer sair da superfície, quer aprender o mercado, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, tá bom? Bom, como eu disse, nenhuma surpresa em relação à alta da Selic. E a primeira coisa é a seguinte, precisa ficar claro, tá? A Selic está muito alta. A Selic em 11,25 é péssima para a economia, é ruim, tá? Ninguém ganha com a Selic alta. E talvez você até diga que, olha, não, mas espera, porque os bancos... Não. Olha só, a Selic alta encarece o custo do capital. Porque, sim, os bancos vão cobrar mais nos juros na hora de conceder, mas eles pagam mais na hora de tomar dinheiro emprestado. A Selic alta encarece o custo do capital para todo mundo. Isso é um ponto importante. Apesar de ser ruim, apesar de estar alta, a gente precisa entender as razões que levam a Selic a subir tanto. Esse que é o principal ponto. Eu vou ler aqui com você, eu vou ficar aqui desse lado, tá? A gente vai ler junto este comunicado aqui do Banco Central. Eu separei aqui alguns pontos. Mas, para que a gente possa ficar na mesma página, eu quero fazer um exercício bastante simples para que você possa entender a importância de uma boa gestão fiscal, a importância de um bom alinhamento do governo e a importância de um alinhamento de expectativa em relação às coisas, como as coisas acontecerão no futuro. Olha só, é uma analogia muito simples, mas eu quero que você pense comigo o seguinte. Imagina que você está andando em uma rua e você percebe que a 20 metros da sua frente há uma casca de banana, que você sabe que se você pisar nessa casca de banana, você vai cair. A minha pergunta é, o que você faz quando você enxerga uma casca de banana na sua frente? Bom, por óbvio, você vai desviar disso, certo? E por que eu estou te contando essa história que parece simples e parece não ter nenhuma relação com o mercado financeiro? Que eu quero transportar você não para uma visão de quem quer criticar a Selic, de quem quer dizer que a Selic está muito alta e que vai destruir o país. Não. Eu quero transportar você para uma visão de alguém que está decidindo sobre o passivo de uma grande empresa. Em outras palavras, eu quero que você pense como um gestor financeiro de uma grande empresa que está decidindo sobre a dívida que essa empresa tem. E você, sendo gestor ou gestora financeira dessa grande empresa, pensa aí numa Petrobras, numa Vale, etc. Você começa a olhar para o futuro e pensar o seguinte, caramba, os juros vão subir. E se os juros começarem a subir, sabe o que vai acontecer com a dívida da minha empresa? A dívida da minha empresa vai ficar mais cara. E se a dívida da minha empresa vai ficar mais cara, talvez o meu negócio, a minha empresa, torne-se inviável. Ou eu vou ter que aumentar custo, vou ter que aumentar preço de venda e por aí vai. Diante dessa situação, o que você faz? Você vai ficar sentada, esperando acontecer? Não. Você vai ao mercado, você vai especificamente ao mercado de derivativos para se proteger contra essa eventual alta. Só que se você vai ao mercado para se proteger contra essa eventual alta, o que você vai fazer? Nesse nosso exemplo, você iria ao mercado futuro para negociar taxas de juros no futuro, já para travar um preço desses contratos no futuro. Ocorre que se você e todos os outros gestores ou gestoras financeiras de empresas do Brasil
tem a mesma perspectiva, esses gestores dessas empresas vão ao mercado fazer a mesma coisa, em busca de proteção, para que a sua dívida não suba tanto. Só que se todo mundo vai ao mercado para comprar isso, o preço sobe. O que eu quero dizer com isso é que a simples expectativa que o mercado tem de que a taxa vai subir torna-se uma profecia autorrealizável em relação a isso. Porque se eu penso que a taxa vai subir, eu vou me proteger. Para eu me proteger, eu vou comprar essa taxa antecipadamente. E comprar essa taxa antecipadamente significa gerar mais demanda para a taxa. E a taxa sobe. E tudo isso que eu estou te falando, fazendo uma analogia com a história da casca de banana, eu consigo mostrar para você em gráfico. Olha só, eu vou colocar aqui na tela uma informação para que você possa ver junto comigo. Eu estou aqui no site TradingView, tá? Acho que se eu ficar aqui vai ser melhor, tá? Esse é um site que mostra gráfico dos mercados, enfim, tem tudo que você possa imaginar aqui. E eu coloquei aqui, nesse gráfico plotado aqui, o contrato, deixa eu clicar aqui, ó. Eu coloquei o contrato de juros futuros que vence em janeiro de 2028. Então, essa linha que você está vendo aqui mostra como que a taxa de juros no futuro, ou seja, os contratos que são negociados com a taxa de juros com o vencimento em janeiro de 2028, vem se comportando ao longo dos dias. Então, se a gente olha de 2023 para cá, ele teve um pico. E agora, em janeiro de 2024, então, desde janeiro de 2024, nós estávamos aqui em 9,8, nós estamos em novembro, agora nós temos uma taxa de 13,1 sendo negociada no mercado pensando na expectativa. É verdade que se eu tenho alguns agentes de mercado buscando essa proteção, por outro lado, eu tenho outros agentes de mercado fazendo especulação em relação a essa taxa, tá? Mas eu quero que você entenda esse mecanismo. E olha só, eu já vou chegar no comunicado do Banco Central. Eu quero colocar aqui para que você possa ver nesse gráfico, junto comigo, a taxa Selic, exatamente como ela se comporta. Então, essa linha que eu acabo de colocar aqui, ela representa a taxa Selic, que é a taxa definida pelo Copom que foi decidida hoje. E essa outra linha aqui representa o contrato de juros futuros, nesse caso vencendo para janeiro de 2028, mas você pode pegar qualquer outro vencimento. Percebe que a expectativa que o mercado tem, ela é refletida na taxa de juros decidida no Banco Central na frente? Então, quando o mercado estava aqui precificando uma queda, olha o que aconteceu na sequência da Selic. Ela estava aqui num platô, ela vinha subindo, subindo, chegou aqui nesse ponto e chegou nesse platô aqui. Então, a Selic aqui estava em 13,75, é isso? Exato. E aí, o mercado começa a precificar uma queda, a partir daqui, ela entra numa queda. Quando o mercado começa a inverter essa expectativa, encerra-se o período de queda e começa a subir de novo. Tudo isso tem a ver com a expectativa que o mercado tem a ver com inflação, tem a ver com o futuro. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, tão importante quanto a gente pensar na Selic, é pensar o seguinte: o Banco Central, ao definir a Selic, ele define só aquilo que nós chamamos de juros curto, ou seja, juros de um dia. O Banco Central não tem condições de definir o juro longo. Isso é impossível de acontecer. O juro longo é aquilo que é negociado para longo prazo. Só que o que acontece é que a Selic também tem de ser um mecanismo para alinhar as expectativas do mercado para que não haja essa desancoragem. Eu quero mostrar para você um outro dado que corrobora o fato de que a Selic é juro curto e que o Banco Central não tem condições de definir o juro longo. Olha só, eu vou vir aqui no site que você provavelmente conhece. É o site do Tesouro Direto, onde pessoas físicas, pessoas comuns, compram títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, tá? Olha só, o título Tesouro Prefixado, que vence em 2031, ele está sendo negociado a 12,88. Pô, mas a Selic até agora há pouco estava 10,75. O que justifica esse prêmio de 2 pontos percentuais, de 10,75 para 12?
O que justifica é o mercado olhando e fala, os juros vão subir no futuro, por quê? Porque nós temos inflação, porque nós temos descontrole fiscal, e para eu comprar esse título, ou seja, para eu emprestar dinheiro para você, governo, eu exijo que você me pague quase 13. Ó, o título de 27 tá quase 13. Os títulos de inflação pagando 6, 7% de juro real. Isso é muita coisa. Só que isso aqui é o juro longo, repito, tá bom? E aí a gente vai agora lá para o site do Banco Central, onde o Banco Central decidiu e comunicou. Primeiro ponto, tá? Para a gente tirar a discussão ideológica aqui, né? Porque, principalmente na época de decisão de Copom, porque o Campos Neto, ele é um bolsonarista e não sei... Ó, calma, olha só. Primeiro, quem decide a Selic não é o presidente do Banco Central. Esse é o primeiro ponto. Quem decide a Selic é um comitê, é um colegiado formado por 9 diretores, 8 diretores mais o presidente, tá? Entre esses diretores, 5 são nomeados pelo presidente Lula, tá? Inclusive o Gabriel Galípolo, que será o próximo presidente do Banco Central. E aí, eu separei aqui já pra gente falar, olha só, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 11,25. Entende que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo do seu fundamental, sem prejuízo de seu objetivo fundamental, que é assegurar a estabilidade de preço. E aí ele vai dizer aqui se o ritmo de ajustes futuros da magnitude total do ciclo do aperto serão ditados pelo firme compromisso, etc e tal. E aí, um ponto que eu quero destacar aqui é, olha só o que o comitê disse aqui no comunicado. A gente vai ler e a gente vai fazer relação com tudo que eu disse em relação à expectativa, em relação à taxa de juros. O comitê tem acompanhado com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. Existe uma coisa chamada de dominância fiscal que, de um jeito bastante simples, a depender de como a política fiscal for conduzida, ela tem uma dominância tão grande na economia que a política monetária passa a não ter efeito. E aí não adianta que a gente faça com taxa de juro que, enfim, nada disso vai acontecer. Então é importante que haja essa convergência, tá bom? Mas política fiscal não é atribuição do Banco Central. Realmente, política fiscal não é atribuição do Banco Central. Mas as decisões da política fiscal impactam diretamente no trabalho do Banco Central. Então ele precisa acompanhar isso. E aí ele segue dizendo assim, que ele vem acompanhando também. Ele vai dizer o seguinte, a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco e a taxa de câmbio. O Banco Central está dizendo o seguinte, que a percepção dos agentes econômicos, ou seja, o que os agentes econômicos estão enxergando sobre o cenário fiscal, tem afetado de forma relevante o preço dos ativos. Porque, como eu falei, à medida que eu sou um agente econômico, que eu tenho essa expectativa, eu tomo essa decisão. Se você quiser, eventualmente, pensar de uma outra forma, eu quero que você pense o seguinte, imagine que você tem um carro, tá? E aí, o seu carro, sei lá, vale 100 mil reais. Só que aí, você começa a ouvir burburinhos de que o seu veículo vai sair de linha e que a montadora vai sair do Brasil e que não vai ter mais nenhum tipo de assistência, etc e tal. Qual que é o seu pensamento? Caramba, se isso acontecer, esse carro vai desvalorizar. Então, o que eu vou fazer? Vou vender ele rápido. Você não faria isso? Então, guardado as devidas proporções, é a mesma coisa de quem vai a mercado e pega e soca a taxa de juros lá em cima em 13% porque está com a percepção de que a taxa vai subir. E como eu falei, infelizmente, goste você ou não, concorde você ou não, o fato é que se o mercado tem essa percepção, isso torna-se uma profecia autorrealizável. E daí a importância de um alinhamento na comunicação fiscal. E desde segunda-feira, eu tenho acompanhado, o ministro Haddad tem dito que, olha, vou apresentar uma proposta aí para redução de gastos. Desde segunda-feira está falando, e aí não falou, não apresentou, tudo bem, tem eleição, não sei o quê, Copom. Pode ser que ele apresente nos próximos dias, mas é preciso que haja esse alinhamento.
O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação de execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal, contribuirá para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros e, consequentemente, impactando a política monetária. Então, o grande ponto aqui é, a Selic está alta, pô, ninguém discorda disso, tá? Todo mundo sabe que a Selic está alta, o Banco Central sabe, você sabe, o presidente Lula sabe, o ministro Haddad sabe, todo mundo sabe que a Selic está alta. Nós estamos discutindo aqui o porquê que a Selic está alta. E eu sei que talvez você diga assim, mas o Banco Central, quando sobe a taxa de juros, ele aumenta o custo da dívida. Isso que você está falando ou pensando, em partes é verdade. Em partes. Sabe por que em partes é verdade? Porque tem dívida sendo emitida a 13%. A Selic estava 10,75%. Como é que tem dívida sendo emitida a 13% com a Selic a 10,75%? Porque, mais uma vez, não importa os juros de hoje, não importa a Selic curtinha, importa a expectativa que o mercado tem em relação ao futuro. Então é por isso que a Selic subiu. Mas eu não tenho dúvida, a Selic está alta. Agora, por que eu disse no começo desse vídeo? Porque nós não fomos surpreendidos. Porque se você vir no Google e digitar assim, opção de Copom, e acessar essa página aqui da B3, você vai ver esse dashboard que coloca aqui a projeção que o mercado tinha. Então, ó, 92% do mercado, bem aqui embaixo de mim, já projetava essa alta de meio ponto percentual. Tá aqui, sem surpresas. Agora, vem a grande questão. O que você faz com os seus investimentos? O que você recomenda para os seus clientes investidores diante desse cenário? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Anota essa frase para sua vida. Que o mercado sobe no boato e cai no fato. O que eu quero dizer com isso é que as decisões de investimentos que precisam ser tomadas não são quando acontece alguma coisa, quando tem um fato, quando a Selic sobe, quando a Selic cai. As decisões de investimentos precisam ser tomadas antes disso, para que você tome uma decisão com base na expectativa de algo que vai acontecer. E a sua decisão de investimento, ela não deve ser pautada por notícias de que hoje subiu a Selic, que o dólar está 6, que o dólar está 5, que, aliás, fiz um post lá no meu Instagram falando sobre essa questão do dólar de R$6, que o dólar vai chegar a R$6. Vai, em breve, mas não foi hoje, tá? Foi uma baita de uma discussão lá no meu Instagram, muita gente falando que o dólar bateu 6,20, o que, no dia que eu tô gravando esse vídeo, não é verdade, no futuro provavelmente será, mas não é verdade, pelo menos por enquanto. Mas, enfim, você não pode tomar a decisão de investimentos quando sai a notícia, quando sai o fato. Então, a sua carteira de investimentos, ou a carteira de investimentos do seu cliente, deve ser pautada no objetivo financeiro desse cliente e no perfil financeiro seu, no perfil financeiro do seu cliente. O que significa dizer que se você monta uma carteira de investimentos que tem uma boa dosagem entre reserva de emergência, que é um título que vai acompanhar a variação da Selic, que tem uma boa dosagem em títulos de inflação, que tem uma boa dosagem em renda variável, sabe o que você vai fazer com a sua carteira? Nada. Porque a notícia não pode mudar a sua alocação. Se você faz alocação de carteira de investimentos pautado em notícia, você vai se estressar, você vai ter uma doença no estômago lá, que eu esqueci, a gastrite, vai ficar com a gastrite nervosa, porque todo dia tem notícia, todo dia tem fato, todo dia tem um acontecimento novo e você não vai conseguir gerir sua carteira. Então, monte uma carteira de investimento simples, que tenha assim uma posição pós-fixada, que vai acompanhar a variação da Selic. Se a Selic subir, eu vou ganhar um pouco mais, ok? Quando você vê cenários como esse de expectativa de alta de taxa de juros, quiser pensar, opa, título pré-fixado, pagando 13, pagando 14, são boas oportunidades, mas isso tem de estar alinhado com o seu perfil. Porque agora, quando o mercado está com a expectativa de elevação de taxa de juros, você consegue encontrar oportunidades de taxa de pré-fixados em 13, como eu mostrei. E mais para frente, quando a expectativa mudar, só a expectativa mudar já diminui a taxa e valoriza o seu título. Só que sabe o que vai acontecer? Infelizmente vai acontecer como sempre aconteceu. Estou no mercado financeiro há 19 anos, eu sempre vejo isso.
A partir de agora vai ter um monte de gente falando, meu Deus do céu, eu vou sair da bolsa porque a bolsa vai cair, porque a renda fixa tá pagando 13, 14, aí começa a cair a bolsa, começa a cair a bolsa, começa a cair a bolsa, porque um monte de gente vai vender, porque a taxa de juros tá alta. E quem tá com dinheiro vai comprar bolsa barata, enquanto a sardinhada vai vender bolsa no alto, tá? Porque, meu Deus, eu vou ver, agora vai cair, porque se você começa a vender, ela cai. É simples assim, você gera oferta. Se nós tivermos muita oferta, cai. É assim que funciona. E sabe o que vai acontecer? Quem tá um pouco mais esperto vai esperar esse movimento e quando a bolsa cair, começa a comprar. Aí, quando a bolsa sobe, a pessoa, agora eu voltei. Não. Monte uma carteira de investimentos pautada no seu objetivo financeiro. Faça uma boa dosagem entre títulos pós-fixados, títulos de inflação e renda variável e segue a vida. É só mais um dia. Não tome nenhuma decisão. Conta aqui pra mim se esse vídeo fez sentido em relação à análise da Selic. Qual que é a sua opinião? Você discorda de tudo que eu disse? Deixa aqui nos comentários, vai ser legal a gente conversar. E se você já é de casa, quer deixar aquele comentário, se você concorda, se você discorda, vai ser muito legal a gente conversar. Eu te vejo no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.